Irmãos e irmãs, amigos, amigas, simpatizantes da nossa doutrina, sintam-se todos, nesse momento, abraçados fraternalmente pela corrente espiritual de Francisco Xavier, que através desse canal de YouTube proporciona a todos, diariamente, uma leitura do nosso Evangelho e outros trabalhos também. Hoje, como sempre, faremos uma leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos conversar um pouco sobre ele, e depois nossas preces e radiações. Caiu para nós hoje a paciência. A paciência é o item 7 do capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Vamos prosseguir, porque era um texto curto, a paciência, não? A obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, se o vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos, obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde, no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque
prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então já temos um material, né? Obediência, resignação, paciência. Aos olhos do mundo, essa doçura, essa resignação, né? Ela comumente é considerada covardia, né? Ah, você não luta, você não... Mas olha só a contradição. Se nós temos a compreensão, e isso é basilar, que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós já tivemos inúmeras, milhares de oportunidades de reencarnações, não só aqui nesse planeta, que hoje é de provas e expiações, mas já foi primitivo e passa num momento agora, nesse milênio, para de regeneração, é porque a gente precisa lapidar esse espírito. O que é lapidar? É tirar as coisas que estão enferrujando esse espírito, que estão manchando esse espírito. E quais são essas, pessoal? Exatamente o contrário dessa doçura, dessa resignação, dessa humildade. Não é aquela humildade de se abaixar para os outros passar por cima, nada disso. Não é a resignação da gente não dizer o que é verdade, afirmar aquilo que é falso, dizer, mas é a gente entender que aquilo que estamos passando na presente encarnação são testes, obstáculos que nós temos que superar, e é individual. Cada um de nós vai ter que fazer esse trabalho. Não adianta querer terceirizar. Hoje nós queremos terceirizar tudo, né? As empresas todas são terceirizadas e a gente bate palma, esquecendo-se que a maioria desses que batem palma não tem condições depois, não terão condições depois de terem suas necessidades satisfeitas por quem só pensa em lucro. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Então teremos que passar por esses momentos onde os governos se livram de empresas, deixando o povo, né, passando necessidades. E essa é também uma prova que devemos enfrentar. Não é por acaso que A, B ou C toma governo. Esse governo é de direita, outro de esquerda. Não há nada a ver. Tudo tem seu motivo. E o motivo está, normalmente, naquilo que temos que experimentar, naquilo que temos que avançar como espíritos encarnados. Todas as vicissitudes, não só as familiares, não só as governamentais, todas elas são um conjunto que precisam ser muito bem vivenciadas. A gente tem que entender, tem que ser resignado. O que é a resignação? É essa covardia que muitos apregoam? Não, é a gente aceitar, essa é a minha realidade. Mudar aquilo que eu posso mudar. Absorver aquilo que não dá para mudar. Ter a sabedoria de saber de uma coisa e de outra. O que dá para mudar, o que não dá. Aquilo que der para mudar, principalmente dentro de nós, vamos fazê-lo. Se der para fazer na sociedade, vamos também contribuir. Nós não estamos aqui por acaso. Não foi um capricho de Deus. Nós viemos para cá porque era necessário termos essas condições de seguirmos a nossa jornada evolutiva. E como é que a gente vai fazer isso se nós ficarmos aqui praguejando o tempo todo, achando que somos esquecidos pelo nosso Pai, nosso Criador, que nascemos num dia em que tudo para nós deu errado e continua dando errado? Pessoal, as coisas que nós encontramos pelo caminho são plantações, com certeza, semeaduras que fizemos no passado. Essas semeaduras que não foram obrigatórias, deram frutos. E aqui nós estamos colhendo hoje aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Se a semeadura não é obrigatória,
a colheita ela não é opcional, ela é obrigatória. Então, se nós não plantamos boas sementes, não vamos colher de maneira nenhuma coisas de igual teor. Nós vamos encontrar, então, as pedras pelo caminho. Mas vamos enfrentar esse caminho, essa aridez da nossa terra, esses conflitos emocionais, nossas dúvidas, nossas tristezas, nossas mágoas. A gente que não consegue entender por que a doença chega, ela chega porque ela é necessária para limpar as nossas doenças, nossas dores, nossas imperfeições estão no nosso espírito. E esse espírito precisa fazer esse trabalho de renovação. E para que possamos exatamente cumprir esse nosso papel aqui de encarnados, nós temos que ter a paciência, nós temos que ter a abnegação, nós temos que entender, não podemos ficar o tempo todo culpando A, B ou C. Há uma tendência muito clara em todos nós de sempre transferir as responsabilidades. Eu sou assim porque a sociedade me deixou assim. Eu sou assim porque a minha família não soube me criar. Eu sou assim porque a minha cabeça não permitiu que eu estudasse. Eu sou assim porque meus braços não permitiam uma enxada. Eu sou assim. A gente vai dar milhares e milhares de desculpas. Só que, vamos ser sinceros, quantas dessas desculpas realmente, têm razão de ser? Quantos desses que nós apontamos o dedo e dizemos que eles são os responsáveis pelas nossas tristezas, pelas nossas dores, pelas nossas mágoas, e quando assim não fazemos, é para Deus que nós remetemos também toda essa culpa, pela nossa trajetória aqui na Terra. Nós temos que parar com isso. É chegado o momento de nós enfrentarmos os nossos obstáculos criados por nós mesmos nesses milênios. Somos nós que temos que fazer esse trabalho de reconciliação. O primeiro, importantíssimo, é com o nosso Criador. Chega de transferir para Ele responsabilidades que Ele absolutamente não tem. Ele nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Tivemos as mesmas condições de evolução que o Cristo, que hoje é o espírito mais evoluído que passou por aqui pela Terra, viveu. Só que o Cristo aproveitou mais as suas encarnações. E ele está muito bem, obrigado, muito bem iluminado. Porque ele fez o trabalho, nós temos que fazer nosso trabalho. Só que a gente gostaria que esse trabalho se realizasse sem esforço. Que a gente não tivesse que perdoar, que a gente não tivesse que ser resignado, que a gente não tivesse que ter paciência. É paciência com a gente também. Quantos de nós ainda erramos muito? Vamos ter paciência. Paciência. Uma vez perguntaram para um sábio o segredo da vida. Ele disse que era beleza e paciência. A pessoa não entendeu o que a beleza tem a ver com o segredo da vida. É assim, se tudo der certo, beleza. Se não der, paciência. E é assim, às vezes a gente não consegue atingir o objetivo e ficamos nos culpando, nos achando os últimos, achando mesmo que Deus estava de luto quando nos fez. Como se Deus pudesse estar de luto, como se Deus pudesse ser caprichoso, como se Deus tivesse feito anjos e demônios. Não, ele fez todos nós iguais. Só que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos também, meus queridos, a par desse livre-arbítrio, a nossa consciência, que é a parte divina que temos dentro de nós. E essa consciência é o nosso juiz. Esse faz o trabalho. Não adianta a gente querer mascarar, transferir para todo mundo responsabilidade. Uma hora nós vamos acordar, uma hora a ficha cai. E aí a gente vai se dar conta que
mais de 90% dos problemas que carregamos, que enfrentamos, obstáculos, etc., foram criados por nós mesmos. Não foi Deus que fez. Não foi Ele que, por capricho, botou A, B ou C, que botou no meio da nossa família pessoas que não gostam da gente, que botou pessoas no meio da nossa família que nós temos dificuldades também de perdoar. Não foi por capricho que Ele nos deu uma doença A, B ou C. Não. É que era necessário que nós enfrentássemos tudo isso para evoluir, a nossa evolução. E é com trabalho. Nós gostaríamos muito que tudo acontecesse, né, sem o nosso esforço. Que uma divindade, que um grande líder, que um pastor, que A, B ou C chegasse e botasse a mão sobre nós e dissesse: a partir de hoje tu está limpo. Qual é o mérito disso, pessoal? Essa limpeza que a gente chama de lapidação, de retirar as coisas pesadas, substituir egoísmo por caridade, por amor, orgulho, né, pela humildade, isso tudo é um trabalho nosso, é íntimo, a gente não pode transferir. Então, o primeiro passo é a gente se conscientizar. Aonde é que eu estou? Da onde que eu vim, para onde que eu quero ir? Para onde que eu vou? Claro que para onde eu quero ir, com certeza, né, é um lugar melhor. Só, mas para eu ir para esse lugar melhor, eu tenho que me esforçar aqui enquanto encarnado. Normalmente a gente quer o menor esforço, né? Nós queremos uma zona de conforto, estarmos bem, possuirmos tudo, bens, etc. Não queremos dividir com ninguém. Achamos que aqueles que não possuem o que a gente tem são preguiçosos, né? Não se esforçaram. Nada disso. Aquilo que possuímos e é transitório é para que a roda, né, do progresso possa existir na nossa terra. Então, colocar tudo que nós temos para movimentar a economia, movimentar o conhecimento, movimentar o saber, movimentar as forças da natureza, fazer com que nós possamos ter de uma vez por todas, né, um local abençoado aqui na Terra, que vai chegar, né, nós temos que fazer esse trabalho. É lapidar gradativamente, né, ver onde é que nós estamos errando, nos conhecermos. Nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que eu estou fazendo da minha vida. O que eu estou fazendo do meu mundo? O que eu estou fazendo dos relacionamentos? O que eu estou fazendo das possibilidades que tenho de fazer outras pessoas felizes e não faço? Então é muito necessário que a gente tenha isso bem claro. Chega de transferir a responsabilidade. Vamos, a partir de agora, né, fazendo esse dever de casa, tendo paciência, resignação, humildade, entendermos que tudo depende de nós e Deus. Se nós estivermos conectados com Ele, agradecendo cada momento, tudo o que nos acontece, as coisas vão fluir. O contrário é verdadeiro. Se nós não estivermos conectados com Deus, se nós estivermos conectados com a materialidade, achando que tudo é matéria e termina logo ali, nós é lógico que vamos receber influências nefastas. E essas influências vão, com certeza, movimentar forças negativas dentro de nós. Então, é muito necessário, amigos, que a gente não se prive do trabalho. Vamos lutar, vamos fazer acontecer, vamos nos esforçar, vamos reunir todas as nossas potencialidades para fazer esse trabalho. Já que estamos aqui, claro que a gente não vai conseguir, numa encarnação, superar todas as nossas deficiências. Não, isso aí seria impossível também. Mas nós podemos começar a fazer a diferença dentro de nós. Simples sendo hoje,
melhores do que nós fomos ontem e amanhã, com certeza, nos esforçarmos para sermos melhores que hoje. Foi um privilégio ter estado com vocês. Fiquem bem. Um abraço fraterno em todos. Amigos queridos, agora faremos as preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, formando uma família. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja.